queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom que você clicou nesse vídeo, né? Que bom que você está aí para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, essa palavra que transforma a nossa vida, transforma o nosso mundo, que muda as nossas prioridades, né? E que nos conecta ao Pai, amém? Estamos aí no nono capítulo, né? Na realidade é a oitava parte, o nono capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, na nossa série aí, né, intitulada com o mesmo nome do livro, né, Atos dos Apóstolos. E hoje vamos falar do capítulo 9, um capítulo onde nós temos a conversão de Saulo, né? Nós temos estudado aí os capítulos anteriores e vimos lá no capítulo 7 o apedrejamento de Estevão, né? Capítulo 7, falamos lá do diácono Estevão, e no capítulo 8 do diácono Filipe, né? Dois dos diáconos que foram ali ah, reconhecidos, né, através da imposição de mãos para o serviço da mesa. É importante ressaltar isso, tá, gente? Os apóstolos precisavam focar em outras situações e não resolver coisas menores, como estava acontecendo ali no capítulo 6. No início do capítulo 6, a gente tem ali eles brigando, né? A igreja local ali, né? Olha lá, no capítulo 6, verso 1, os gregos estavam brigando com os hebreus por conta das viúvas e os apóstolos falaram, olha, peraí, vamos parar tudo, vamos pegar aqui, vamos nomear alguns homens com algumas características especiais para que eles possam nos auxiliar. E aí você tem a nomeação de 7, conforme nós já falamos, né? E aí a gente tem no capítulo 7 Estevão ali em destaque, né? Na realidade ele começa ali já no versículo 8 do capítulo 6, e oito, no capítulo 8 a gente vai ter aí então Filipe, né, em destaque aí, depois da morte de Estevão. O detalhe aqui é que quando Estevão então morre, Estevão já começou ali o ministério de pregar aos gentios, né? Ele começa o ministério e Filipe vai depois, né, seguir pregando ali por Samaria, que era ali um tipo de, né, um povo, vamos dizer assim, meio que misto, não tão favorável, assim, considerado judeu ali puro, né, vamos dizer dessa maneira. Depois a gente pode aprofundar mais um pouquinho isso. E agora a gente chega no capítulo 9. E nesse capítulo 9 a gente vai ter a conversão de Paulo. Conversão de Saulo, na realidade, né, em Paulo. O interessante é que quando Estevão é apedrejado, né, e eu ressaltei isso muito também, o Senhor é dito como em pé. Ele vê o Senhor, né, os céus abertos e o Filho do Homem como em pé. Né, e eu imagino, né, o Senhor falando, né, vocês estão tirando de mim, né, vocês estão tirando de mim não, mas estão tirando da terra um grande evangelista. Mas eu vou pegar um dos de vocês, eu vou torná-lo no maior evangelista, né, do Novo Testamento, no maior escritor do Novo Testamento. E Deus, na sua soberania, né, na sua soberania, conforme a gente vai ver agora nesse capítulo 9, né, pega um dos maiores perseguidores da igreja e transforma ele num apóstolo, né? E isso é algo assim, para os dias de hoje, muito tremendo. Uns dias que a gente passa de tanto julgamento, uns dias que a gente passa de tanta perseguição, né? Não só dentro das igrejas, mas perseguições ideológicas também. E muitas questões aí, né? Do senso, do politicamente correto. E a gente não vai entrar nesse mérito, né? A gente não está aqui para falar sobre isso, mas a questão é, precisamos entender que hoje a igreja precisa continuar convertendo os seus Saulos. A igreja precisa continuar convertendo os seus Saulos. Não impeçamos o agir de Deus, não sejamos nós pedras de tropeço para que pessoas se convertam. Amém?
Eu queria começar esse capítulo 9 falando isso, né? Deus não leva em conta o nosso passado para nos usar no presente. Se fosse assim, eu não estaria aqui falando com vocês, ensinando. Se fosse assim, muitas pessoas, muitos pastores não estariam nos púlpitos das suas igrejas. Que sejamos uma igreja encorajadora. Amém? Que sejamos uma igreja encorajadora de ministérios, do avançar de Deus. Só assim esse evangelho, né, vai ser pregado, né, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é isso que a gente trabalha para que aconteça. Amém? Sejamos testemunhas e sejamos incentivadores, dos ministérios que se levantam segundo a vontade de Deus. Amém? Que sejamos sensíveis em relação a isso. Mas vamos para a nossa aula. Abre sua Bíblia comigo, capítulo 9. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha. Então, esse capítulo 9 aí, gente, do versículo 1 até o versículo 30, fala especificamente da conversão de Saulo, tá? É específico em relação à conversão dele. Mas num primeiro momento aqui, até o versículo 9, né, a gente viu o Senhor aparecendo diretamente a Saulo. Ele não foi convertido através de ninguém. A conversão dele veio através do próprio Senhor. Tá? Então vamos ver isso lá. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, quer dizer, estava no sangue ainda, né? Respirando, ele respirava. Ele respirava perseguição, ele respirava matar os discípulos, né? Tá? Versículo 2. E pediu-lhe cartas, conforme a gente vê ele mesmo relatando lá em Atos 22, versículo 5, ele relata isso. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, algumas traduções vão dizer assim, se encontrasse alguns que eram do caminho, esse caminho aqui com letra maiúscula, né? Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esse caminho aqui, gente, quer dizer plena salvação. É através desse caminho aqui, que a gente está vendo aqui no versículo 2, né, que Deus pode dispensar-se em nós, na sua economia neotestamentária. Eu já falei isso, Deus é um grande investidor e Ele investe em mim, investe em você, né, através da redenção de Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós, Deus vai dispensando-se em nós, de modo a nos tornarmos um com Ele, para efetuarmos as obras segundo a vontade dEle. Essa é a economia de Deus. Amém? Para quem eu falo muito esse termo, né, economia neotestamentária. Essa economia é o dispensar-se de Deus em nós. O dispensar-se de Deus em nós, através da redenção do Filho, através do agir do Espírito de Deus em nós, né, ele vai se dispensando de modo a nos aperfeiçoar dia após dia após dia, a cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, ou seja, antes de Damasco, né? Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, o próprio Senhor. O próprio Senhor aqui representado, né, por um resplendor de luz. Assim como acontecera com Moisés, o anjo do Senhor ali, numa representação do próprio Cristo na sarça. Tá? Então, lembra que eu já falei, toda vez no Antigo Testamento, Cristo se manifestava através de sinais, né? A sarça ardente é um exemplo disso. Tá? Então, aqui, o próprio Deus, através de um resplendor de luz, de um feixe de luz, Saulo então foi cercado por um feixe de luz, né, por um resplendor de luz do céu. E versículo 4 vai dizer assim: e caindo em terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse me aí deve estar em letra maiúscula na sua Bíblia. Se não estiver, pode colocar. Não é pecado não, tá, irmão? Você corrigir aí a sua Bíblia. As traduções, elas contêm muitos erros. Eu não sou nenhum especialista em traduções não, tá? Em nome de Jesus, não me interprete mal. A gente só vê aqui em alguns exemplares mais fiéis, vamos dizer assim, ao texto original, né, a gente consegue perceber alguns itens importantes que a maioria das traduções deixa passar, tá? Então eu vou dando essas dicas aí para vocês, porque está muito claro aqui, porque me persegues, me. Então esse pronome aqui está se referindo ao próprio Deus, tá? Então ele deve estar em letra maiúscula, tá bom? Bom, agora que eu queria que você entendesse uma coisa, né? Saulo ele não se considerava um perseguidor, porque na realidade aqueles aos quais ele perseguia, no seu entendimento, eles eram hereges. Paulo ligado ao sumo sacerdote, com autorização para perseguir, quer dizer, olha só, as cartas dadas pela própria autoridade espiritual, né? Então ele os considerava hereges, como você pode ler lá no próprio livro de Atos, no capítulo 24, verso 14. Né? Então ele não sabia também que perseguia o próprio Deus. Ele pensava que aquilo que ele fazia era em nome de Deus. Tá? Então quando ele perseguia os crentes e ele não entendia que havia uma unidade, né, do próprio Senhor, né, com os crentes, e aí ele vai se tocar e ele vai se ligar a partir do momento da conversão dele, quando o próprio Deus vai falar para ele: por que que me persegues? Então na cabeça dele ele pensa: mas Senhor, eu não te persigo. Deu para entender? Tá? Porque a gente julga aqui e se a gente não prestar atenção, a gente vai pensar assim: poxa, Paulo era ímpio, né? Ímpio no sentido de não acreditar em Deus, né? Que eu estou dizendo aqui, como se fosse um ateu, e na realidade não era, tá? Versículo 5. E ele disse: quem és? Né? Algumas traduções vão dizer: quem és tu, Senhor? Né? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O próprio Jesus se revelando a Saulo aqui. É por isso que ele vai falar, né, que esse evangelho eu recebi do próprio Jesus. Então, né, um dos fatores para ser, né, apóstolos era ter vivido ali, né, e presenciado a questão ali com o próprio Cristo. E Saulo pode falar que presenciou e recebeu dele mesmo o evangelho. Por isso ele é apóstolo. Ok? Ah, e aí ele vai continuar, né? O Senhor vai continuar no versículo 5. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Duro é para ti não entender, né? Não continuar seguindo essa doutrina dos fariseus e continuar perseguindo a minha igreja. Não entender que essa igreja está sendo estabelecida através de uma ação do Espírito Santo, e ela só pôde começar a se estabelecer a partir da redenção que eu mesmo ofereci. Então, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele tremendo, aí já era, né? Aí depois que caiu em si, e tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, o próprio Jesus: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Lá te será dito. Alguém vai te dizer lá o que você deve fazer. Entenderam aqui? Essa questão é muito importante, né? Ou seja, ele foi salvo diretamente pelo Senhor, mas agora ele vai precisar ser discipulado. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Por isso a importância do ensino, por isso a importância de nós termos alguém sobre a nossa vida
que nos direcione, né? Por isso a importância de termos um mentor acerca da palavra, acerca das questões seculares, acerca de tudo, irmãos. Então a gente pode ver isso no versículo 26, olha lá. Vou só adiantar um pouquinho, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. É óbvio, eles viram Saulo ali autorizando o apedrejamento de Estevão. Eles viram Saulo matando um monte de de cristãos, de judeus também, né, convertidos ali. Na época, né, eram a maioria, eles eram a maioria, eles viram ali Saulo fazendo atrocidades. Era natural que todos eles estivessem ali muito, né, desconfiados. Mas então percebam que somente uma ordenança do Senhor faria com que alguém pudesse chegar até esse homem, que era muito conhecido, por perseguir a igreja para poder discipular ele. Já pensou? Você recebe essa incumbência do Senhor? Vai lá pregar o evangelho para aquele chefe, vamos dizer assim, lá da boca de fumo, ou do tráfico, né, para suavizar aqui a palavra, né? E aquele mesmo que matou já um monte de crente, que tentou falar de Jesus para ele, vai lá você agora que você vai falar. Era mais ou menos essa ideia para a gente tentar contextualizar para os nossos dias. Hã? E aí? É bem complicada a missão, né? A gente vai ver aqui que a Ananias, né, que vai receber essa incumbência. Vamos ver aqui, ó, versículo 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Eles estavam escutando alguém falando com Paulo, mas cadê? Né? Não viam ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Aqui a gente só pensa na questão literal, né? Dele ter perdido a visão. Mas aqui é uma questão muito mais profunda do que somente perder a visão. Porque Paulo julgava ser conhecedor de Deus. Ele julgava conhecer tudo de Deus. E aí ele perde a visão. Ele para de enxergar, mas não só exteriormente, ele não para só de enxergar com a vista, mas ele para de enxergar primeiro com os seus olhos interiores, ele para de enxergar os seus conceitos, ele para de enxergar aquilo que lhe foi passado pelos fariseus, os ensinos das sinagogas, é isso que ele para agora de enxergar. E vão se abrir, né, os seus olhos, primeiramente espirituais, para depois sim abrirem-se-lhe os olhos físicos, ok? Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, né, e não comeu nem bebeu. Já colocaram ele num jejum, né, para ele poder ficar manso e receber, acalmar o espírito, né, fortificar o espírito para receber aquilo que ele receberia a partir desse momento. E agora do versículo 10 ao versículo 19, né, Ananias, né, vai ter essa incumbência aí, né, de confirmar a conversão, né, já feita pelo próprio Deus, pelo próprio Mestre. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Nós sempre temos que estar dispostos, não só para ouvir a voz de Deus, mas para cumprir as suas ordenanças. Amém? Versículo 11, e disse-lhe o Senhor, né? E Ananias, então, ele é um membro do corpo, né, de Cristo. É um membro que agora vai discipular Saulo. E disse-lhe o Senhor, versículo 11: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando e jejuando, né? Versículo 12.
E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Esse tornasse a ver aqui é ser salvo. É para que Deus, como eu falei lá do versículo 2, pudesse o tornar um agora daqueles que ele perseguia, um do caminho, para que o dispensar de Deus pudesse vir sobre Paulo, porque o Espírito Santo já estava em Paulo. A partir do momento que ele se converte diretamente através de Jesus, o Espírito entrou nele para mudar a sua essência, mas agora ele precisa de um reconhecimento, de uma imposição, de um Pentecostes, para que ele possa exercer esse ministério tão tremendo, ok? Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aí Ananias vai, né, dar aquela titubeada, vamos dizer assim, ó. E aqui tem poder e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Invocar o nome, né, do Senhor era característico na época daqueles que os seguiam, né? A gente pode ver isso lá em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. Qual é a característica dos cristãos hoje? O que caracteriza os cristãos de hoje? Né? Só para a gente pensar. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Desde o ventre, né? Desde o ventre. Como assim, Rafael? Desde o ventre. Olha lá, Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que você vai entender. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Né? Veja, Paulo, pela sua influência, né, e pela sua formação, pelo seu local de nascimento e uma série de outras coisas que a gente vai ver, né, agora a partir desse momento aqui, não agora, né, mas a partir do capítulo 13, a gente vai ver que ele teve muito poder e muita influência por essa série de fatores, né? Inclusive o seu local de nascimento foi muito importante para a execução do seu ministério. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então ele está falando assim, vai lá, explica para ele como é que é essa questão do discipulado. E ele vai ser apóstolo, ele é apóstolo, né? E eu vou utilizar ele demais. E ele vai se fazer uma grande obra. E aí no 17, Ananias foi, né? E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Ou seja, olha o sentido aqui espiritual. Primeiro ele vai tornar a ver, né? Deixou de enxergar tudo aquilo que ele tinha de conceito e agora ele vai tornar a ver, vai ver uma realidade. Aquilo que Jesus veio fazer, você agora, a partir desse momento, você vai ver, né? Ah, e seja cheio do Espírito Santo, né? E aqui para o exterior, porque interiormente, quando ele se converteu, tá, ele já estava cheio. Então, na conversão, ele recebe o Espírito no seu aspecto essencial. Mas agora, no aspecto da economia, ele vai receber aqui com a imposição de mãos. E por que era importante ele impor as mãos? Porque impondo as mãos aqui, como aconteceu, por exemplo, né, aos apóstolos, como aconteceu, por exemplo, aos diáconos. Por quê? Porque Paulo era uma figura muito emblemática ali. Então era necessária essa imposição de mãos, tanto para a questão da economia, do dispensar-se de Deus em Paulo, para que ele pudesse exercer o seu ministério, tanto quanto para que ele fosse reconhecido a partir daquele momento, né, como apóstolo, né, como parte do corpo de Cristo, parte da igreja. Tá? E era uma figura muito emblemática, né, irmãos? Então, Ananias está ali identificando
ou seja, impondo as mãos. Ok? Versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E batizado aqui, batizado em águas, tá? Conforme a gente viu lá, Atos 8, né, 36. É esse batismo aqui que está se referindo aqui no versículo 18. Versículo 19. E tendo comido, né, depois aí encerrou seu jejum, tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E quando fala aqui, não menciona, mas é óbvio, né, que aqui ele está sendo discipulado, ele está sendo treinado, ele está sendo acompanhado por esses discípulos, ok? E aí do versículo 20 ao versículo 30 ele inicia a sua pregação, né? Saulo prega aí em Damasco. Então ele tinha ido, né? Lá no início a gente leu que ele foi para Damasco a fim de que pudesse prender aqueles que eram do caminho e acaba se tornando, né? Antes de chegar à cidade, um daqueles que eram considerados do caminho, e agora, ao invés de perseguir, ele chega em Damasco para pregar. Olha lá, versículo 20. E logo nas sinagogas, lê isso lá em Tiago também, Tiago, capítulo 2, versículo 2. E logo nas sinagogas pregava a Cristo. Imagina como é que o pessoal das sinagogas ficou atônito ali, né? Pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para levar presos aos principais sacerdotes? Ué, não estou entendendo. Versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Já começou o ministério, né, com grande louvor aqui, né, já perseguição ao ponto de morte. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Já começou cheio de emoção, né? De perseguidor aqui, a tendo que descer dentro de um cesto pelo muro. Versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tornando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, né? Então, a partir desse momento aqui, Barnabé vai começar já a auxiliar Paulo aqui, tá? E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então aqui já a questão da importância, da influência do apóstolo Paulo aqui, já na disputa ali já com os gregos, tá? Paulo de Tarso disputando aqui com os gregos, ok? 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. E aí aqui, né, a gente meio que corta essa inicial aqui de Paulo, esse iniciozinho de Paulo, e no versículo 31 a gente vai ver aqui a continuidade da igreja sendo edificada, né, e da multiplicação da igreja. Olha lá. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Aqui era paz no seu interior, porque no exterior elas continuavam sendo perseguidas, tá?
tinham paz e eram edificadas, né? Então eram estabelecidas e depois eram edificadas, nessa ordem. E se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então aqui esse temor do Senhor, né, era necessário, porque se aquela igreja fosse dominada, o que a faria, né? Dominada pelos perseguidores. O que faria com que essa igreja se mantivesse, as pessoas não negassem a Cristo, né, pela perseguição, era justamente o temor do Senhor. Tá? Então aqui quando fala que assim pois as igrejas, está se referindo, né, às igrejas que estavam ali espalhadas, Judéia, né, na Galileia, né, em Samaria, mas algumas traduções vão dizer assim, ó, assim pois a igreja, porque está se referindo a uma igreja que agora é o que? Universal, a igreja, o corpo de Cristo, ok? Versículo 32. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, né? Então aqui Pedro veio também aos santos que habitavam em Lida. Lida aqui é um lugarejo, né? Distante aí 18 quilômetros de Jope. Jope aqui a gente vê ela sendo citada lá em Crônicas também, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 8, versículo 12, tá? Esse Jope aqui. Ela fica 18 quilômetros, como eu já falei, né? Lida fica 18 quilômetros de Jope. Versículo 33. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, perdão, havia 8 anos, o qual era paralítico. E aí a semelhança, né, do ministério dos discípulos com o ministério do Mestre Jesus. Olha lá. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Que frase linda, né? Que coisa maravilhosa. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. Levanta-te e põe a tua cama em ordem. Sai daí, vamos embora. E logo se levantou. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, através do testemunho daquele homem, né, que levantara ali da cama, depois de 8 anos, né, que estava ali adoentado numa cama, não se levantava, né? E isso serviu de testemunho, logicamente, que as palavras também de Pedro, né, do apóstolo Pedro, é óbvio, que levaram aquelas cidades a se converterem também. Ok? 36. E havia em Jope, e aí ele vai, né, passando por Lida, ele chega em Jope, que era 18 quilômetros distante. Então esse pessoal caminhava, irmãos, esse pessoal literalmente caminhava. E havia em Jope um discípulo chamado uma discípula, perdão, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que quer dizer gazela, tá? Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, né, Pedro estava na cidade, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que não demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Essas túnicas aqui é semelhante a uma roupa de baixo, uma camisa, né, que usa geralmente por baixo. Mas Pedro, fazendo sair a todos. Meu Deus, lê lá o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 25. Como esses homens modelaram a Cristo? Quem é o seu modelo? Não, nós não copiamos ninguém, irmãos. Nem devemos, mas nós precisamos ter modelos para seguirmos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ok? Então precisamos modelar as pessoas que temos como referência para nós.
ok? E Pedro fazendo sair todos, assim como Cristo fizera sair todos, né? Pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Amém? Lucas 7,15, né? Lê lá depois também. E primeiro livro de Reis 17:23. Vamos acabar? Versículo 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, conforme também aconteceu lá em João 11, versículo 45. E finalizando, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor, que a gente vai falar disso aqui na nossa próxima aula, né, no capítulo 10. Ok? Que capítulo maravilhoso, né? E um homem agora entrou aí para o time, entrou na escalação e virou titular. E vai fazer muitos gols a partir de agora, né? E a gente vai acompanhar isso aí. A gente vai acompanhar esse jogo até o final. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus. Um estudo abençoado para vocês. Leiam, continuem se aprofundando. Está disponível aí no canal da nossa igreja, né, no CSN TV, a palavra que eu ministrei aí na igreja, e nós falamos muito sobre o livro de Atos, das cartas, né? As melhores cartas chegarão. Se você puder, assista essa mensagem, se você ainda não assistiu. Tá? E eu quero pedir mais uma vez, curte essa mensagem, compartilha e seja poderosamente abençoado estudando esse livro de Atos aí com a gente. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.